Você já se perguntou como a Europa saiu disso para isso? A resposta, meus amigos, está lá com uma frase do século I a.C., com o arquiteto romano Vitrúvio, que escreveu isso em uma obra de arquitetura Deccan. Basicamente, ele escreveu que toda a construção do Império Romano deveria obedecer três princípios principais: firmitas, utilitas e venustas, basicamente significando solidez, utilidade e beleza. Essa tríade sustentou a arquitetura romana e, além disso, sustentou o próprio império. Roma não era simplesmente uma cidade grande, era um sistema urbano inteiro, com estradas, portos, pontes, banhos públicos, bibliotecas, fóruns, esgoto encanado e aquedutos que levavam água a quilômetros de distância das cidades. Uma cidade era basicamente uma máquina pública inteira. Mas quando o Império Romano do Ocidente caiu no século V, não caiu só o governo, caiu toda a infraestrutura do pensamento arquitetônico romano. No século VI, durante as guerras góticas, o historiador bizantino Procópio descreveu Roma abandonada. Ele relatou que os aquedutos foram cortados, as estradas foram tomadas pelo mato e as pessoas buscavam água em poços improvisados. A cidade, que já foi o centro do mundo, se tornou um conjunto de ruínas desabitadas. E sem o Estado imperial, acabou o sistema que mantinha engenheiros, arquitetos e oficinas em construção. As grandes obras exigem impostos, administração e gente especializada que funcionam com base num governo burocrático e centralizado. Mas então, quando a economia urbana moderna desmoronou, tudo isso desapareceu junto. Ao mesmo tempo, outra força ascendeu, a Igreja Católica. Mas a Igreja herdou as ruínas com outra visão de mundo. Ela se sentou em Roma como a mandante do mundo, mas com uma visão completamente diferente daquela que os romanos tinham de arquitetura. No ideal cristão do início da Idade Média, a grandeza não estava mais na cidade, na praça ou no banho público que as pessoas poderiam tomar. Na verdade, a grandeza estava no sagrado. Então os recursos, o pouco que já existia, foram concentrados nos mosteiros e nas igrejas. O exemplo mais importante, meus amigos, é o Plano de São Galo, do início do século IX. Ele mostra um mosteiro ideal que deveria ser planejado, autossuficiente, rural, isolado, organizado para oração, estudo e trabalho agrícola. É arquitetura, mas não urbana, é um mundo fechado. Enquanto isso, fora dos muros do mosteiro, as antigas cidades romanas se tornaram vilas medievais. As ruas se estreitaram porque já não havia administração pública para mantê-los. As casas passaram a ser de madeira porque cortar pedra e assentá-la exige uma organização e mão de obra especializada. O esgoto deixou de ser encanado porque ninguém mantinha os sistemas antigos. A Europa não ficou assim porque era burra ou porque era atrasada. Ela ficou assim porque perdeu o estado urbano que sustentava essa arquitetura. E aqui vem o contraste. Enquanto a Europa passava por essa retração, outras partes do mundo viviam o seu auge urbano. Bagdá, no século VIII, foi planejada geometricamente como uma cidade circular. Córdoba, no século X, tinha iluminação pública e banhos. Tenochtitlan, no México, impressionou os conquistadores europeus por seus canais e praças simétricas. A cidade inca de Cusco, por exemplo, também tinha uma drenagem e encaixe de pedra anti-sismo. Cada civilização tem o seu ciclo de monumentalidade, e a Europa já tinha tido o seu com Roma, e iria recuperá-lo, mas muito mais tarde. Já no século XII, o comércio começou a renascer. As cidades cresceram novamente, e no século XV, a Europa decide conscientemente voltar a Roma. Filippo Brunelleschi estuda as ruínas e ergue a cúpula de Florença. Leon Battista Alberti escreve De Re Aedificatoria, retomando Vitrúvio palavra por palavra. Demorou quase 1000 anos para que a Europa recuperasse a confiança na arquitetura como uma expressão da razão humana. Se você olhar essa história inteira com atenção, ela fala sobre cidades, mas também fala sobre pessoas. Quando uma civilização perde o seu centro, ela desagrega. Quando ela recupera sua consciência, ela reconstrói a si mesma. E Roma caiu, mas renasceu porque lembrou de quem era. Basicamente, os romanos ficaram perdidos. Não tinham mais caminho para seguir, não existia mais Roma, não existia centralidade, aquele estado burocrático que garantia os preceitos da arquitetura romana como solidez, utilidade e beleza, e nem mesmo o ideal romano de estilo de vida que os romanos tinham nas grandes cidades.
E se assim como os romanos, quando Roma caiu, você se sente perdido, sente que é apenas uma ruína de algo inteiro que um dia já foi, eu criei um protocolo de 15 dias chamado Ritual de Retorno para te colocar de volta nos trilhos e fazer você recuperar o controle da sua própria mente. São 15 dias práticos baseados em preceitos de neurociência, psicologia, hipnose, meditação e é uma reconstrução de dentro para fora, com base numa estruturação interna completa. Clique no link na descrição, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Basicamente, o período do Renascimento e os períodos posteriores com o Neoclássico foram aquilo que revitalizou a ideia de Roma de grandeza. Antes disso, a igreja não tinha uma ideia ruim. Era um ideal diferente, que condicionava o ser humano a ser uma pessoa recatada, vivendo na sua fazenda, no seu vilarejo, e deixando a grandeza apenas para a igreja, para os mosteiros e, claro, para Deus. E é interessante perceber que muitas vezes quando a gente analisa as culturas das Mesoaméricas no período da colonização, a gente tem um claro choque. Até porque os espanhóis escreveram na época que vieram para as Mesoaméricas e conheceram os impérios dos Incas e dos Aztecas, a monumentalidade dessas construções e de como as cidades eram muito bem estruturadas, muito organizadas, porque para os europeus aquilo não era mais uma realidade, eles nem sabiam que aquilo existia. Eles tinham uma vaga noção do que o Roma tinha sido, mas não tinham nenhum conhecimento claro do que era, como funcionava, como que era a estrutura, como eles construíam aquelas coisas, eles não sabiam. E quando viram algo daquela forma, em prática, realmente na realidade, eles se assustaram. E aí, muitas pessoas tendem a achar, nossa, os europeus se achavam tecnologicamente avançados, se achavam muito mais evoluídos do que os outros países, que as outras regiões do mundo, mas na verdade olha só onde é que eles viviam, em casas de madeira, com ruas lamacentas, esgoto a céu aberto, sem infraestrutura nenhuma. Estavam muito piores do que os mesoamericanos, os astecas e incas, que tinham cidades grandiosas, com estradas gigantes, com construções gigantes, com cidades muito bem estruturadas, assim como Roma teve. Então não é que a Europa era atrasada. A Europa ela já tinha vivido aquele auge monumental muito tempo antes das civilizações das outras regiões. Se o ideal de arquitetura romano tivesse sido mantido pela Igreja Católica, talvez o cenário tivesse sido muito diferente. E, aliás, se o Império Romano do Ocidente nunca tivesse caído, então talvez a situação teria sido ainda mais diferente. Porque com a queda de Roma, esse modelo de vilarejos lamacentos, com pouco infraestrutura, era o ideal que já tinha na Europa germânica, nos países pagãos. Não se tinha uma ideia de arquitetura grandiosa, eles faziam uma casa como dava para fazer e caçar, cultivar algumas coisas, saquear de outras vilas. Era esse o ideal de arquitetura que tinha, né, de funcionamento da sociedade. Era baseado em clãs, era muito mais descentralizado do que Roma era. Consequentemente, com a queda de Roma e a invasão dos bárbaros a Roma, o ideal germânico preponderou porque a Igreja Católica fundamentou essa ideia. Então é isso. O que vimos aqui não é simplesmente história, mas um exemplo claro de como o ideal que uma sociedade cultiva se manifesta nas cidades que elas constroem, na maneira que elas ocupam o espaço e até na maneira como elas agem e sentem as coisas. Quando um centro se rompe, a arquitetura desmorona junto. Mas quando esse centro retorna, a arquitetura é novamente reconstruída para ser a sua imagem e semelhança. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela companhia. Se quiser apoiar o projeto dando um like, se inscrevendo, compartilhando com algum amigo, colocando esse vídeo como seus favoritos, agradeço demais, isso ajuda a manter o canal vivo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!